Você já assistiu algum filme que te fez chorar? Seja pela história difícil, porque algum personagem morreu, por ter se identificado com algum problema ou somente por ter se emocionado, são vários os filmes que nos deixam em lágrimas. E hoje eu trouxe uma lista sem spoilers com 7 desses filmes que provavelmente vão fazer você chorar quando assistir. Alguns deles inclusive foram inspirados em histórias reais, possuem até livros escritos contando a história, e eu vou deixar os links da Amazon aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você dar uma olhada. Enfim, vamos deixar de enrolação, pega o balde de pipoca e vem comigo. Marley e eu. Vamos começar aqui falando logo de um tópico sensível que são os nossos bichinhos de estimação. Se você tem um gato ou um cachorro, sabe como eles nos fazem bem, são a nossa companhia e tudo mais. E o casal desse filme aqui também sabe disso, quando eles decidem adotar um filhote para alegrar a sua casa, chamado Marley. Basicamente, nesse filme aqui, o John e a Jenny se mudam para uma nova casa e aproveitam a situação para adotar um labrador filhote. E a história desse filme segue a rotina desse casal e do Marley, o seu novo cachorrinho. Eles visitam uma fazenda e escolhem o Marley, um pequeno labrador, muito bonitinho, parecido com a mãe dele, que é dócil e quieta. O problema é que Marley não puxou a doçura da mãe, ele puxou na verdade a sem vergonhice do pai e é um cachorrinho virado que come tudo que vê pela frente, rouba as roupas do varal dos vizinhos, baba nas visitas, cava todo o buraco que encontra e tudo mais. E o filme gira em torno disso, dessa rotina leve entre eles e como esse cachorro vira parte da família deles. Eu acho que eu posso dizer inclusive que esse filme vai te fazer rir e chorar na mesma medida. Aí você me pergunta, por que chorar, Luigi? Você vai precisar assistir para descobrir, embora eu acho que você já imagina o que é que deve acontecer. Filme sensível para donos de pet, eu só digo isso. Tem inclusive o livro dessa história lá na Amazon, contando um pouco mais de detalhes sobre tudo o que aconteceu. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você dar uma olhada. A Vida é Bela. Esse é um filme sobre esperança em tempos difíceis. Ele conta a história de Guido, que é um judeu italiano que junto com o seu filho é enviado para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Para proteger o garoto da crueldade ao redor, o Guido transforma tudo em uma grande brincadeira, criando uma espécie de realidade paralela, como se tudo ali fosse parte de um jogo, sabe? É desse filme, inclusive, que vem aquela frase famosa "Buongiorno, principessa". Talvez você já tenha ouvido falar em algum lugar. Mesmo em uma situação completamente desesperadora, o Guido faz de tudo para que seu filho não perca as esperanças de sair vivo dali, e faz de tudo também para que ele seja mantido em segurança. A cena final desse filme consegue fazer até a pessoa mais insensível do mundo chorar. E eu não vou detalhar mais para não soltar spoilers, mas vale a pena você conferir. Sempre ao seu lado. Voltando a falar sobre animais, esse filme aqui é inspirado em uma história real que aconteceu lá no Japão. Basicamente, ele segue a história de um professor de faculdade que encontra um filhote de cachorro lá na estação de trem quando ele tá voltando do trabalho. E ele não pode simplesmente soltar o filhotinho lá sozinho, sem ninguém para cuidar, né? Então ele decide levar o cachorrinho para casa e cuidar dele, mesmo sem a esposa ser muito a favor, sendo meio contra ali de ter um animal em casa. Mas relaxa que com o tempo ela começa a gostar dele também. Enfim, eles batizam esse cachorro de Hachiko. A parte mais interessante é que sempre que o professor pega o trem para ir para o trabalho, o cachorro segue ele até a estação e espera ele todos os dias voltar do trabalho, chegar na estação para eles irem juntos para casa. Só que aí algo acontece que muda a rotina dos dois para sempre. O que eu acho legal desse filme é saber que ele foi completamente baseado em uma história real, onde existe até mesmo uma estátua para o Hachiko verdadeiro lá na estação de trem de Shibuya, no Japão. A história deles é tão forte que eu tenho certeza que você vai se emocionar assistindo. After Sun. Esse é um dos mais recentes dessa lista. Ele foi lançado em 2022 e talvez você nunca tenha ouvido falar até então, mas deixa eu te explicar um pouco sobre essa história para ver se você se interessa. Nós temos aqui a história de Sophie, que já adulta relembra as férias que passou com seu pai na Turquia aos 11 anos de idade, a partir de algumas filmagens que ela encontra em uma câmera antiga. After Sun é um filme que parece ser bem simples quando você olha por cima, mas quando você percebe que ele fala sobre memórias e o impacto que os nossos pais têm sobre nós, mesmo nas pequenas coisas, a coisa muda, sabe? A visão muda sobre esse filme. É interessante
interessante, principalmente, você assistir isso daqui e ver que, se parar pra pensar, algumas das nossas experiências mais marcantes foram, na época, apenas momentos comuns. A gente não percebia o quanto aquilo ali era importante, sabe? Enfim, esse filme faz com que a gente reflita sobre saudade, sobre perda, e de um jeito único, que você só vai entender quando assistir. É melhor você preparar o lenço, porque tu vai precisar. Túmulo dos Vagalumes. A única animação da nossa lista, mas que não fica pra trás quando o assunto é fazer a gente chorar. Outra história que se passa durante a Segunda Guerra, mas dessa vez contando a história de dois irmãos chamados Seika e Setsuko, que vivem no Japão e tentam sobreviver após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Eles passam por fome, abandono, tristeza, solidão e mostra como o pós-guerra foi difícil de lidar. Mesmo com toda aquela crueldade, eles permaneceram juntos e se viram para tentar sobreviver. Esse é um daqueles filmes que você fica impactado ao assistir e pensa sobre como a guerra acabou com a vida de milhões de pessoas e deixou outros milhares em condições terríveis também. Mesmo sendo um tema pesado, vale a pena você dar uma conferida, é um filme muito interessante. A Lista de Schindler. E já que falamos de guerra por aqui, se prepare que esse e o próximo tem tudo a ver com o assunto também. Mas falando sobre A Lista de Schindler, esse é outro que conta uma história baseada em fatos reais, dessa vez se passando na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, e pelos olhos do empresário Oskar Schindler, um empresário alemão filiado ao partido nazista, que no começo só quer ganhar dinheiro com a guerra, só tá preocupado ali com a bufunfa. No entanto, quando ele vê a brutalidade dos nazistas contra os judeus, principalmente pensando ali nos judeus que eram seus empregados, algo muda na cabeça dele e ele começa a usar suas fábricas para salvar o maior número de pessoas possível, sem ligar tanto assim mais para o dinheiro, poder ou coisa do tipo, sabe? O Oskar Schindler na vida real conseguiu salvar a vida de mais de 1.200 judeus durante o Holocausto, dando emprego a todos eles em suas fábricas e subornando os guardas alemães para fazerem vista grossa, deixarem ali e pouparem a vida desse pessoal. Cara, é um filme bem pesado porque mostra de forma bem realista o horror da Segunda Guerra, mas também é um filme sobre esperança, e pra gente lembrar que ainda existem pessoas boas no mundo, sabe? E que conseguem fazer a diferença em momentos difíceis, em tempos ruins como esses. Só se prepara que esse filme tem 3 horas de duração, então antes de assistir, reserva um tempo, faz ali um balde de pipoca para conseguir assistir com calma. Eu encontrei inclusive a edição em capa dura do livro que conta a história desse filme aqui, que também se chama A Lista de Schindler, lá na Amazon. É inclusive o livro mais vendido em literatura judaica que se tem lá naquele site. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma conferida também. O Pianista. E para fechar nossa lista, nada melhor do que mais uma história baseada em fatos reais e relacionada com a guerra para você chorar, né? Temos aqui a história de um polonês que trabalha como pianista, como o próprio nome do filme já diz. Ele se chama Wasilii Spielman, eu não sei pronunciar, é esse nome aqui, mas enfim. Ele é um músico judeu que conseguiu sobreviver à ocupação dos nazistas lá na Polônia. E através disso ele luta para se manter vivo primeiramente e se esconde nos guetos da Varsóvia, planejando ali uma fuga daquele país, enquanto se esconde nos prédios abandonados e tenta sobreviver. Ele perde tudo que ele tem, família, dinheiro, bens, tudo mesmo, mas ainda assim ele consegue manter a sua paixão pela música, mesmo a vida dele tendo se tornado basicamente um inferno. Esse é um filme que fala sobre sobrevivência e esperança em meio ao caos. Ele segue a temática ali dos filmes anteriores sobre guerras e a consequência dela na humanidade, e honestamente eu acho que vale a pena você assistir. Inclusive, esse filme aqui foi inspirado em um livro de mesmo nome que foi escrito logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E eu encontrei a edição tanto do Kindle como em capa comum lá na Amazon, só que eu não achei a edição em capa dura, mas enfim. O link tá aqui embaixo para você dar uma olhada também, beleza? De qualquer forma, eu gostaria de saber a sua opinião aqui, se você já assistiu algum desses filmes, caso não tenha assistido, qual deles mais te interessou, e depois me conta também o que você achou quando assistir. Só não se esquece que todas as novidades do mundo do cinema, filmes, séries e lançamentos eu conto primeiro aqui nas redes sociais, @LuigiMenezes em todas elas. Eu recomendo você dar uma olhada por lá. E aproveitando que você chegou até aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, que tem conteúdo novo toda semana por aqui. Esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!